escolher. Quando o texto fala escolhe, pois a vida, Deus está dizendo que eu tenho que fazer o quê? Escolhas certas. E aí é bom que a gente entenda que, embora Deus conheça a nossa vida, a Bíblia diz que o Senhor nos conhece ainda informe. Sem forma o Senhor já nos conhece. Diz que os nossos dias estão escritos no seu livro. Então, embora Deus me conheça, embora a minha vida esteja escrita no livro do Senhor, o Senhor Ele me permite, Ele me concede o direito de escolher. Ele me dá o poder da decisão. E quando nós estamos falando de direito de escolha, está relacionado exatamente isso. Escolher é um poder que Deus nos dá. E aí vem a questão, essas escolhas, né, quando nós falamos de fazer boas escolhas, elas são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa vida no contexto geral. A gente tem um exemplo bíblico muito claro, que a gente ouve muitas pregações sobre esse personagem, Jonas. Já conhecemos a história. Deus levanta Jonas com uma missão de pregar em Nínive, de levar uma palavra àquela nação. E aí Jonas então toma uma decisão. Jonas faz uma escolha totalmente contrária, e em vez dele ir na direção que Deus havia determinado, em vez dele seguir aquilo que Deus havia dito a ele pega um outro caminho. É como se ele tivesse comprado um bilhete errado, ele vai em uma outra direção. Só que Deus tinha um propósito. O propósito de Jonas era ir a Nínive e pregar o arrependimento daquela nação. Ele vai para Tarsis, já conhecemos a história. Nessa ida dele a Tarsis, nesse trajeto que ele escolhe, ele enfrenta uma série de situações. A embarcação quase vai naufrágio, é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe. Mas interessante que ele engolido, embora engolido, ele é cuspido no local que ele teria que ir. E é exatamente o que acontece. Jonas então vai lá, prega aquela palavra, os ninivitas se arrependem, Deus tem misericórdia daquele povo, ou seja, é cumprido aquilo que havia Deus determinado a vida de Jonas, o que ele tinha que fazer. Então, tomar decisões corretas é fazer escolhas certas. Nós não vamos sair daqui de mãos vazias. Deus tem uma bênção para nós. Glória a Deus. Segundo conselho, que esse texto nos dá margem para isso, é semear boas sementes. Gálatas capítulo 6, verso 7, quero ler contigo esse texto, diz assim, Gálatas 6, verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Estou plantando amor, vou colher amor. Estou plantando coisas boas, vou colher coisas boas. Então a minha colheita futura, aquilo que eu planto hoje, vai desenvolver e futuramente eu vou colher. E aí essa colheita ela vai depender muito daquilo que eu estou semeando hoje. E a pergunta é exatamente essa: o que eu tenho semeado? O que eu tenho plantado? Qual é a qualidade da minha semente que vai proporcionar coisas boas lá na frente, que vai proporcionar a qualidade do meu futuro? Qual é o tipo de semente que eu tenho plantado? Então o texto é muito claro, a parte B do texto é tremendo, porque diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu preciso entender isso, desenvolver isso na minha caminhada. O que eu tenho semeado? A pergunta é exatamente essa: o que eu tenho semeado? Sair da minha casa e vir à igreja, porque estou semeando o que? Estar na presença do Senhor. Estou semeando o que? Buscar intimidade. Estou semeando o que? Buscar comunhão, devocional com Deus. Vou colher coisas boas, porque o Senhor vai se manifestar ao meu favor. E aí o texto de Deuteronômio vai falar uma série de coisas aqui. Vai falar de ouvir, ver o que propõe. Deus coloca isso de uma maneira clara para nós. Ele está propondo o que para nós? A vida e o bem, a morte e o mal. E ele coloca de maneira clara no verso 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Deus está dizendo que eu vou só viver. Deus está dizendo que eu vou ter uma vida de multiplicação.
multiplicação, uma vida frutífera, uma vida ativa na presença dele. E aí vem o terceiro conselho: deixe Deus guiar a sua vida completamente. Os versos 16 e 18 é tremendo. Lemos o 16: se guardar os mandamentos que eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passarás a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Deus trabalha, irmãos, em cima de condicionais. As pessoas não conseguem entender isso. Por que as coisas não estão dando certo? Por que a minha vida está um caos? Por que eu não avanço? Está aqui no texto. O que eu tenho feito? O que eu tenho plantado? O que eu tenho produzido na presença do Senhor? Como é que está essa minha vida espiritual, né? Essa minha vida cristã? Eu tenho vivido realmente uma vida cristã? Eu simplesmente pego a minha Bíblia e vou para a igreja? Eu tenho permitido que Deus fale comigo e eu estou ouvindo a voz de Deus e estou obedecendo essa voz? Ou simplesmente Deus fala, entra por um ouvido e sai pelo outro? Então Deus deixa aqui algo tremendo para nós. Eu preciso entender que o Senhor, Ele me guia de maneira completa e quer me abençoar também de maneira completa. Deus não quer te abençoar 20, 30, 50%, Ele quer te abençoar 100%. Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. O que Deus quer de nós irmãos, totalidade. Talvez não possamos estar na igreja todos os dias, talvez não possa estar numa quarta, mas como é que tem sido a minha vida, o meu dia a dia na presença do Senhor? Como é que eu tenho vivido? Eu não posso estar todos os dias, mas como é que tem sido os meus dias durante a semana? Qual tem sido a minha entrega diante do Senhor? Porque a questão não é estar na igreja, a questão é entender que Cristo está em nós, e essa manifestação do Senhor em nós proporciona coisas tremendas no nosso dia. Então, aonde quer que eu esteja, seja na igreja, seja em casa, seja na condução, seja no carro, seja trabalhando no Uber, seja no hospital, seja em uma enfermaria, aonde quer que eu esteja, eu preciso proclamar o nome do Senhor. Mas o tempo que eu tenho para estar na presença do Senhor, então eu vou dar esse tempo para meu Deus. Ele quer toda a nossa vida, Ele não quer minha vida, Ele quer toda. Então eu vou entregar minha vida a Ele. E aí quando eu faço isso, Ele faz tudo por nós. Quando eu entrego tudo a Ele, o Senhor se manifesta e supre todas as nossas necessidades. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós achamos alguém que trabalhar muito para ganhar dinheiro. E se ficar enfermo? E se você não tiver o tempo de trabalho? E se por algum motivo você não tiver condição de trabalhar? Como é que fica? Mas quando eu entrego a minha vida, o meu trabalho ao Senhor, o Senhor vai cuidar de tudo. O apóstolo Paulo diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O próprio Senhor falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não é conta carochinha, isso não é história, isso é Bíblia. Mas como é que eu vou entender isso e vou ver isso? Quando eu tenho uma vida plena na presença do Senhor, quando eu confio no meu Deus, quando essa fé está dentro de mim ao ponto de me mover, e aí eu vou viver o sobrenatural. Então é isso que Deus quer para quem? Para a sua igreja. Que nós vivamos o sobrenatural, que não tenhamos uma vida estática, mas que tenhamos uma vida ativa na presença do Senhor, sabedor de que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, está em nós, se relacionando, se movendo, querendo que a gente faça. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Ouvimos tudo, lemos tudo, mas não conseguimos ler a palavra de Deus e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Como é que eu vou viver uma vida plena, boa na presença do Senhor, se eu não escuto meu Deus? Se eu não medito na palavra dele, que é a boca dele aqui para a minha vida? Não tem como. E aí eu vou andar conforme os meus desejos, conforme as minhas vontades, conforme aquilo que eu projeto, os sonhos que eu tenho. Mas será que esses sonhos que eu tenho é aquilo que Deus tem para mim? Será que os meus projetos são os projetos que Deus projetou para a minha vida?
Será que aquilo que eu estou querendo constituir é aquilo que Deus já constituiu para mim como bênção? Essa é a diferença de quando nós vivemos uma vida na presença do Senhor. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Há uma promessa não só para mim, há uma promessa não só para você, mas há uma promessa para você e para a tua descendência. Então, se eu estou escolhendo a vida, que é o próprio Deus, que Ele é a vida, Deus vai dar o que para a minha descendência? Vida, coisa boa, coisa plena. Então temos aí os pais e temos as mães na igreja, os seus filhos. Eu estou escolhendo o Senhor. Você acha que Deus vai olhar o que para os seus filhos? Morte? Não. Vida. Por isso que a Bíblia diz: ensina menino o caminho que ele deve andar. Quando crescer, não se desviará. Olha a responsabilidade que nós temos diante dessa sociedade. Então Deus está dizendo: faça boas escolhas. Deus está dizendo: semeie boas sementes. Deus está dizendo para nós nesta noite: deixa eu guiar a sua vida. Verso 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende da tua vida. Irmãos, olha o texto que diz, olha que coisa tremenda: amar a Deus, dar ouvidos ao Senhor e ouvir a sua voz. Não tem como eu viver uma vida cristã se eu não amar a Deus. Não tem como eu viver uma vida cristã se, além de amar, eu não ouvir Deus falar comigo. Não tem como eu viver uma vida cristã se eu não me apegar ao Senhor. Apegar é você entender que Deus cuida de você. Apegar está relacionado à dependência. Então eu dependo de Deus, eu preciso desse Deus. Esse Deus é tudo na minha vida. E aí quando eu ouço Deus falar comigo, quando eu me apego a Ele, quando eu dou ouvido ao Senhor, quando eu amo a Deus, aí a palavra do Senhor, ela tem continuidade para mim. Ela diz assim: ó, Ele, pois, disto depende da tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso depende da sua vida e a tua longevidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele fez para você, para que você viva muito. Quando nós falamos de semente, a semente boa é aquela semente que você pega ela, que você assopra, que você tira o pó, que você limpa aquela semente, que ela esteja seca, morta, ela tem que estar morta, e aí você pega aquela semente morta, coloca ela num bom solo, você vai preparar aquele solo, você vai adubar aquele solo, você vai colocar ali nutrientes para aquele solo, e ele vai plantar aquela semente. Quando você plantar aquela semente e ela começar a brotar, começar a nascer e desenvolver, querido, você pode ter certeza que ela vai dar frutos bons. Então o que Deus está dizendo para nós? Que é exatamente isso que Ele quer, que você plante boas sementes para que tenha frutos bons. E aí Jesus coloca isso, fazendo a transposição literal, chegando a dizer que os frutos que eu tenho que dar, ou seja, eu sou agora uma árvore e preciso produzir frutos. Que frutos são esses? Frutos bons, frutos que permaneçam. Conjecturando, olhando para nós, Deus não quer que você seja uma árvore que não produza frutos bons. Deus não quer que você seja uma árvore até bonita, mas que lá no seu interior, no seu íntimo, é feio. Deus não quer isso. Deus quer que você seja uma árvore que produza frutos, e frutos muito bons. Então deixe Deus guiar a sua vida. O texto, ele termina dizendo: para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Foi uma promessa dada a esses pais. Há uma promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós tomamos posse dessa promessa, baseado na palavra de Deus, onde Jesus nos torna membro desta família, nos filiamos a essa família que o texto cita 3 pessoas fundamentais aqui, que são os pais da igreja: Abraão, Isaque e Jacó.
há uma promessa sobre a vida deles, que se cumpre também na nossa vida, quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A promessa de coisas grandes, promessa de coisa boa, promessa de uma nação próspera. Quando nós falamos de coisa boa, nação próspera, isso está relacionado ao nosso lar, à nossa casa, à nossa família, aonde nós estamos inseridos. Deus tem coisas boas para nós. Como eu falei no início da mensagem, eu tenho dessa mensagem, as minhas escolhas vão determinar o meu futuro. Então, pode ter certeza disso. Se eu estou baseado nessa palavra, se eu entendo o que está sendo relacionado aqui nesse texto, e isso está sendo direcionado para mim, querido, Deus então tem um futuro brilhante para cada um de nós, porque foi isso que Deus projetou para a sua igreja. Deus não nos fez para viver uma vida de falência. Deus não nos fez para viver uma vida de fracasso. Não, Deus nos fez para ter uma vida de vitória. Paulo declara isso: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, que essa palavra, que aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, faça parte verdadeiramente da nossa vida. Que as sementes que nós estamos semeando sejam boas sementes. Que as escolhas que nós estamos fazendo sejam as escolhas direcionadas pelo Senhor. É Ele que está me dando a direção, então eu vou seguir. O Senhor Jesus, quando Ele veio nessa terra, Ele trouxe isso de uma forma tão tremenda, quando Ele chegou diante das pessoas e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Havia inúmeros caminhos, havia inúmeras verdades, eles viviam ali as suas próprias vidas, mas Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, o único, eu sou a verdade. Ou seja, pode ter muitas, mas eu sou a única verdade que liberta o homem. Eu sou a vida, e Ele declara que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Amém?